Eu prefiro tomar um impeachment e ficar inelegível e lutar até o fim para passar a plataforma do que ficar fazendo média. Esse roteiro é mais para visitar a imprensa ou você tem que ter mais contato com o partido também? Não. É contato com problemas nas cidades, contato com pessoas, eventos que a gente faz e muita imprensa. Ser questionado na imprensa, apresentar nosso projeto. Basicamente uma turnê para ser conhecido e entender também o espírito não só do estado como um todo, mas das regiões. Ontem fui em Criciúma, fui tanto ver elementos interessantes numa cidade como Criciúma, mas ver os problemas. Até deu uma polêmica, fui num bairro chamado Pinheirinho, falar sobre o avanço da Cracolândia ali naquele bairro. Igual eu fiz no Maranhão também. Você pegar elementos interessantes, pegar sugestões de projetos e levantar também os problemas para que as pessoas sejam provocadas a buscar uma solução. Então, a agenda em Santa Catarina foi toda nessa linha. Antes de qualquer pergunta, eu queria que você um pouquinho falasse quem é o Renan Santos, para que as pessoas, para que o nosso ouvinte conheça um pouquinho mais. Pois é, o Renan é um cara de 42 anos, nascido em São Paulo, filho de uma família de classe média, típica. Minha mãe psicóloga, meu pai é advogado. A gente era num bairro operário ali, a Moca, bairro dos italianos. Fui sempre um bom aluno nas escolas que eu estudei. Foi mesmo? Foi mesmo? Senão apanhava da minha mãe. Senão minha mãe me dava uma chinelada lá. Então, era por bem ou por mal. Mas eu gostava de estudar, aprendi a me alfabetizar muito cedo. Depois passei na faculdade da USP. Lá comecei a fazer política, comei minhas primeiras brigas com o PT aqui e ali. Ali já não fui um bom aluno na faculdade e também não gostei do curso, queria trabalhar, queria virar empresário, aprendi a vender, aprendi a montar produto, criar produto. Fui empresário, ajudei meu pai, depois tive meus próprios negócios. Foi uma trajetória própria muito, muito legal, que me amadureceu muito. E aí, em 2013, eu vi aquelas manifestações dos 20 centavos. E aí aquilo que eu me lembrava na faculdade, aquele espírito, falou, não, preciso ajudar, preciso mudar, tal. Participo das manifestações, aprendo a organizar manifestação. E aí em 2014, com o Kim Kataguiri, um amigo meu japonesinho lá de São Paulo, e mais alguns amigos, eu monto o MBL e a gente convoca as manifestações. É o Movimento Brasil Livre, né? Exatamente. Convocamos aquelas manifestações que derrubaram a Dilma, entre 14, 15 e 16. Derrubamos a Dilma, depois apoiamos a prisão do Lula, apoiamos a Operação Lava Jato. E o resto é história, né? E aí, anos se passaram, né? O Bolsonaro chegou ao poder e a gente manteve a mesma postura crítica que a gente tinha com relação ao PT, ao Bolsonaro. O público atacou, falou, não, vocês são comunistas. Eu falei, pô, eu só tô cobrando, minha função como um movimento que cobra. E aí as pessoas não aceitaram, falaram assim, mas se você quer criticar, você tem que dar uma alternativa. Eu, beleza, então vamos montar um partido. E aí montamos um partido que chama Partido Missão. E aí, com esse partido de missão que ficou pronto no final do ano passado, estamos concorrendo agora às eleições. Pra Missão, só olhar aqui, porque você estava olhando até o Missão, ele ele faz crítica tanto para a direita quanto à esquerda. O partido Missão, ligado ao Movimento Brasil Livre, aprovado lá em 2025, né? Ele posiciona no campo da direita liberal. A legenda busca se firmar como alternativa conservadora nos costumes e liberal da economia, distanciando-se do bolsonarismo, mas ficando em oposição da esquerda. Como é que é isso? Porque hoje a gente vive uma polarização, né? Lula ou Bolsonaro. Como é que o partido, como é que a Missão é contra o Lula e contra o Bolsonaro? Como é que você fica até como candidato? Olha, as posições que nós temos e a visão que a gente tem de Brasil, elas não dependem nem da existência do Lula ou nem da existência do Bolsonaro para acontecer. Porque muita gente existe na política só para ser oposição a um ou outro. Eu odeio essa esquerda. Eu odeio o Bolsonaro. Nós somos nós. Nossa existência não precisa depender dos outros. Eu não preciso me opor ao PT para dizer que eu sou de direita, nem me opor ao Bolsonaro para dizer que eu não passo pano para ninguém. A oposição se dá porque eles cometem erros, eles agem com intenções erradas e nós denunciamos isso. E diferente de todo mundo no nosso campo político, a gente não tem medo de perder seguidor, de perder voto, falando o que a gente acredita. Porque se a gente vai ficar de fingição e aí vai ficar com aquele teatrinho do tipo, tem um escândalo do Banco Master, eu só vou falar o lado que pega o PT. Que muita gente faz. Ou o petista, tem um escândalo do Banco Master, eu vou falar do lado que pega o Bolsonaro. E hoje o pessoal cobra muito isso, né? Lógico. Ou você é PT ou você é Bolsonaro. Né? Aí você só conta meia história. Aí existe meia corrupção, existe meio sistema. Eu não compro esse papo. O escândalo do Banco Master é um escândalo que pega a gente de todos os lados. O escândalo do INSS... Todos os partidos. Lógico. Pega Centrão, pega STF. Aconteceu durante o governo Bolsonaro a maior parte do tempo. Depois ele se infiltra no governo do PT. Aliás, ele começa inclusive no PT da Bahia. Então é um escândalo que ele é ecumênico. Todo mundo participa. E aí a gente vai ficar fingindo só pra fazer assim, o meu lado aqui é menos ladrão do que o seu. Eu não compro isso. Ninguém tem que ser ladrão. Todo mundo tem que ter um projeto.
Eu olho, né, eu faço um desafio aqui para os fãs do Lula que estiverem nos assistindo, ou fãs do Flávio, qual a proposta dos dois? O Flávio, ele deu uma entrevista no Rio Grande do Sul, dizendo assim, ó, eu não vou falar quais são as minhas propostas porque eu vou perder voto, vão bater em mim. Aí entendi, então, ela garantia sou idiota. O cara quer concorrer a presidente, mas não fala com proposta. O Lula fez a mesma coisa em 2022. Ninguém sabia quais eram as propostas do Lula. Só ficou lá, você vai comer uma picanha. Isso não é proposta. Agora, né, não, fica tranquilo, o Lula tem uma proposta qual? Ah, sei lá, o pé de meia. Pé de meia? A proposta do cara é pé de meia. Ah, não, é redução da escala 6x1, como está sendo discutido agora. Que inclusive botaram essa proposta como PEC, isso foi denunciado pelo deputado. Aliás, foi aprovado ontem na Comissão de Constituição e Justiça. Sim. O que você acha da... É malandragem. Isso é malandragem. Para a pessoa que está nos assistindo aqui, tá, entenda uma coisa. A discussão não é assim, olha, eu posso ou trabalhar na escala 6x1, ou trabalhar 5x2 com uma jornada menor e ganhar a mesma coisa. Isso não existe. A discussão é, ou mantém-se o que tem aqui, ou reforma para ter mais liberdade, ou não haverá emprego. E aí a pessoa vai ter que tomar uma decisão. Porque quando coloca a verdade, que é os empregos vão raliar e boa parte das pessoas vão para a informalidade, aí muita gente vai falar, opa, volta atrás, não sabia. Mas o que o governo está fazendo, com os deputados puxando o saco nisso, é só tocar uma agenda populista, malandra, para ganhar a voz das pessoas no período eleitoral. Só que vai quebrar um monte de empresa. Eu vou dar um exemplo, não quero me estender, mas isso é muito importante. Você tem ainda aqui no Brasil empresas que estão as famosas cadeias globais de produção. O que é uma cadeia global de produção? Você tem, por exemplo, uma Sistemista, é uma fábrica que produz componente que vai em carro. Ele produz componente, sei lá, vou dar um exemplo, um airbag que vai num carro que é feito numa fábrica no Brasil, numa fábrica no México, numa fábrica nos Estados Unidos, numa fábrica na Índia. Esse sistemista, se o custo de produção dele aumenta no Brasil, ele não vai conseguir vender para os outros países. Os outros países vão comprar esse mesmo componente de um outro fornecedor, sei lá, na Tailândia. Isso vai acontecer. O Brasil está saindo das cadeias globais de produção. Por quê? Porque produzir no Brasil fica mais caro. Quando vem essas medidas que têm um impacto muito grande, você vai diminuir a competitividade do Brasil, aí o Brasil vai perder contratos, e aí o Brasil vai basicamente ficar mais pobre. Ah, mas o Lula, em compensação, pensou no trabalhador. Que é o papo dele sempre. Ele pensa tanto no trabalhador que as pessoas estão deixando de ser trabalhador, estão ficando na informalidade. Quando não na informalidade, elas ficam desempregadas e aí elas entram no que ele gosta, que é o Bolsa Família. E as estatísticas mostram, quando você depende do governo para sobreviver, você vota mais no centrão e na esquerda. E é isso que esses caras querem. Bom, nós estamos ao vivo lá, ao vivo e a cores, é no YouTube da Rádio Jovem Pan, você pode nos acompanhar, e também do Renan Santos ali, ele deve estar no YouTube, ao vivo você pode acompanhar aí a nossa entrevista também, se quiser fazer um questionamento, e aí ouvir um pouquinho mais das propostas do candidato. Agora, Renan, você tem prometido, né, um combate radical às facções. Como você pretende fazer isso? Porque a gente sabe que hoje as facções elas estão envolvidas também na política e muitos políticos são eleitos, bancada por eles. Como é que você pretende fazer isso? Acabar com isso? Impondo lei e ordem. Assim, nós temos que ter um governo que faça uma ruptura definitiva com essa leniência. A gente, no Brasil, a gente é muito leniente com o erro. Pior, o Brasil é amigo do erro. Você pega um estado como o Rio de Janeiro, todo mundo sabe que o crime organizado está envolvido na Alerj e no governo carioca. Todo mundo sabe, pegaram lá o ex-presidente ali da Alerj no Rio de Janeiro, e ele tinha envolvimento com o THJ, que tem envolvimento com o Comando Vermelho. Isso quando a turma lá não tem envolvimento com milícia. Todo mundo sabe. Então, lá no Rio de Janeiro a coisa se entranhou. O que tem que fazer? Você tem que destruir o crime organizado, e se o crime organizado se ramificou com o político tem que ser preso, tanto quanto o traficante. A gente tem que ganhar uma eleição presidencial com esse discurso muito duro, para que os deputados em Brasília sejam obrigados a votar uma agenda que aumente as penas para bandido e que permita que a gente faça as operações que destruam o crime organizado. Eu volto a repetir, destruam. Os líderes do crime organizado não podem ter comunicação na cadeia, eles têm que estar isolados de todo mundo. Isso se eles não morram em combate, aí, como acontece algumas vezes quando eles tentam resistir ao avanço da polícia. Tá? Mas fala-se isso há muito tempo, dessa questão de corrupção dentro dos presídios, mas a coisa não acontece, né? Porque o Estado brasileiro é leniente. Eu visitei um presídio lá em Pernambuco. Eles tinham acabado de desativar um presídio. E aí, como tudo acontece no Brasil, né? O presídio estava sendo demolido, mas deixou tudo aberto. Aí eu resolvi entrar. Entrei lá no presídio com uma equipe para filmar. Você via ali dentro que o presídio era inteiro controlado pelo Comando Vermelho. Inteiro. Eles tinham até, eu busquei, até entrei com uma ação contra a governadora. Como é que a governadora lá, a Raquel Lira, não fez nada sobre isso? Tinha contabilidade do Comando Vermelho ali dentro, você tinha, vamos dizer, todos os exemplos de administração interna do presídio sendo feito pelos próprios presidiários. Eles administravam ali. Eles deixavam. O Brasil, eu volto a colocar, com as leis que nós temos, se você é um agente público corrupto,
quase nada vai acontecer com você. Tá muito fácil. Tá muito fácil você ser um carcereiro que faz um acordo com o Comando Vermelho, deixa o Comando Vermelho administrar uma prisão, ou em São Paulo um carcereiro que deixa o PCC administrar uma prisão. Tá muito fácil para você ser um político numa Assembleia Legislativa que faz um acordo com o crime organizado. Hoje tá tudo muito fácil. Então tem que chegar um presidente da República que vai falar, vou mudar tudo isso já. Esse é o nosso foco. Mas nós tivemos já muitos que disseram, vai mudar e acaba não mudando, que entra no governo, sai do governo e acaba ficando praticamente a mesma coisa. Olha, na presidência da República, que eu me lembre, nos últimos 20 anos, o único que entrou com esse discurso de vou botar lei e ordem foi o Bolsonaro. E ele não fez. Pois é, exatamente. Ele não fez. O Lula nunca teve esse discurso, a Dilma também não teve esse discurso, o Michel Temer era vice, o Fernando Henrique era outro discurso. O cara que entrou com esse discurso foi o Bolsonaro. E o Bolsonaro frustrou muita gente, porque as pessoas esperavam que ele ia para cima do crime. Pois bem, o Bolsonaro não passou nenhuma legislação que envolva o enfrentamento ao crime organizado. Isso precisa ser dito, porque o Bolsonaro foi eleito com essa plataforma. E aí quando o ministro Sérgio Moro tentou passar uma agenda disso, na época, no Ministério da Justiça, que era o pacote anticrime dele, o pacote foi desmontado e sabotado pelo Congresso e o próprio Bolsonaro. O Bolsonaro largou ele à própria sorte. E aí, né, você fala, pô, mas então o cara vai combater o crime ou não? Isso que é a legislação que o Moro queria passar nem é uma legislação completa para a gente enfrentar o crime organizado. Era uma parte da legislação necessária. Mas você não acha que é um sistema duro para poder se mexer, para poder tocar nesse sistema, já que tem muita gente envolvida, e a gente sabe que esse sistema não é só um sistema brasileiro, é um sistema mundial, que eles comandam tudo isso aí. Como é que vai dar para mexer? Chegando lá, a coisa não pode ser diferente. Você chegar lá e ficar frustrado, pô, eu pensei em uma coisa, mas não vai ser aquilo que eu prometi para o povo brasileiro. Mas que você caia lutando. Que você caia lutando. Que você tente impor a sua agenda e você lute até o fim. E se você falhar, as pessoas vejam que você caiu lutando. O que não dá para desistir, ou se aliar com o outro lado, ou fazer um acordo e tentar ser populista, ou pensar em apenas vencer a próxima eleição. Se eu sou presidente, eu ganhei com essa plataforma, e eu vou tentar passar essa plataforma até o fim, eu prefiro tomar um impeachment e ficar inelegível e lutar até o fim para passar a plataforma, do que ficar fazendo média. Eu prefiro fazer isso, porque assim, se as pessoas me elegerem, isso quer dizer que eu vim de um partido pequeno que surgiu em novembro do ano passado, cresci nas pesquisas e ganhei. Isso significa que as pessoas querem muito mais uma agenda, que é a agenda que eu estou falando, do que a minha pessoa, que é uma pessoa que elas estão conhecendo agora. Então a agenda é muito importante. Se essa agenda, que venceu as eleições, não for respeitada pelo Congresso ou pelo STF, o presidente tem que lutar até o fim contra esses dois. Se mesmo assim a institucionalidade de um sistema que hoje está completamente corrupto não deixar acontecer, o presidente tem que ir para cima deles, muito. E se pagar as consequências por isso, tem que pagar.